Bom, e a gente vai seguir nesse assunto para entender um pouco mais por que desse atrito, né? Por que uma notícia dessa repercute dessa Sim. maneira e preocupa várias partes do mundo. O professor Sidney Leite, coordenador de Relações Internacionais de Américas do International College, está com a gente. Vai trazer a análise dele, as Uhum. informações dele, o repertório dele para contribuir aqui para essa nossa conversa. Professor, seja muito bem-vindo, um prazer falar com o senhor. Um prazer estar aqui na nossa Band News. Professor Sidney Leite, por quê? Começo com a pergunta direta, né? Por Uhum. que essa tensão? Por que a China não aceita que outros países estejam em Taiwan, dialoguem com Taiwan, ainda que não seja um reconhecimento oficial de uma separação entre Taiwan e China? Temos aí a questão estrutural do problema. A China, para aceitar um equilíbrio de poder ali naquela região com o Ocidente, inclusive com os Estados Unidos, colocou como condição que Taiwan ficasse isolada politicamente. Essa é uma questão que remonta aos anos 50, aos anos 60, ao período da Guerra Fria, e foi mantida pelos governos norte-americanos, que investiram muito economicamente, mas não houve nenhuma mudança, nenhum avanço significativo em relação à questão de Taiwan, que, na prática, né, do ponto de vista político, é uma província rebelde da China. É assim que a China vê. Então, para o nosso ouvinte entender, é como se um político importante dos Estados Unidos, e é a terceira na ordem de importância política na República Norte-Americana, estivesse visitando e, portanto, dando um apoio direto a uma província que é rebelde ao governo, ao poder central chinês. Então, é um fato bastante grave na ótica chinesa. O professor Sidney, muito boa tarde. A pergunta mais difícil de todas: por que que os Estados Unidos decidiram fazer essa viagem, sabendo que isso poderia gerar instabilidades, represálias, insatisfação da China? Por que que essa viagem aconteceu? Eu acho que é uma frase que a gente gosta de dizer bastante, né? Especialmente nos últimos anos, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Quer dizer, é um momento desastroso para qualquer ação nesse sentido. Temos aí uma guerra inconclusa entre a Rússia e a Ucrânia, que envolve direta ou indiretamente tanto os Estados Unidos quanto a China. Temos uma crise econômica, especialmente energética global. Então, temos aí uma agenda já bem ruim. E o estremecimento das relações entre os Estados Unidos e a China é algo bastante preocupante. Podemos especular, né? Se é uma tentativa de Biden de desviar o foco para os seus problemas internos, que são muito grandes, tecnicamente os Estados Unidos está em recessão, a inflação mais alta das últimas décadas, me parece aí uma medida muito ousada, né? Do ponto de vista prático, não há como, nesse momento, se rever a situação de Taiwan, tornar, enfim, Taiwan um Estado soberano, independente da China. Isso não seria aceito pela China de forma alguma, né? Então, não deixa de ser, na percepção dos especialistas, aí um tiro no pé do Biden, porque positivamente a própria opinião pública norte-americana está mais interessada nos problemas econômicos que são bastante significativos. Essa semana, ontem, né? Eu ia falar essa semana, mas foi ontem mesmo. O chefe da ONU, O Guterres, secretário-geral, né? Antônio Me Guterres. fugiu Uhum. aqui a posição, o nome do cargo, mas secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a humanidade está a um erro de cálculo Sim. de conseguir chegar a uma aniquilação nuclear, né? Cada vez que tem atritos entre duas potências nucleares, claro que a gente acaba pensando nisso. Aí, professor, nesse sentido, pensando
na possibilidade de evolução de um atrito, de escalada de um conflito, pergunto ao senhor, ou estendo ao senhor a pergunta do nosso colega Alessandro de Lorenzo, que cobre aqui de perto assuntos internacionais na Band News FM, e ele pergunta se o senhor avalia que a China arriscaria, por exemplo, um conflito de fato, porque a China tem se mostrado muito pragmática em todas as decisões que toma, e no caso de uma escalada até da tensão diplomática, pode ter perdas no meio do caminho, né? Se o senhor acha que poderia seguir nesse sentido, que o país poderia seguir nesse sentido. Não acredito. Como também vamos olhar os dois lados, né? Quando a gente está pensando em equilíbrio de poder, que os Estados Unidos e o governo Biden ousem ultrapassar a linha, né, de equilíbrio ali naquela região e confrontar diretamente a China. E, por outro lado, a China não... Você falou muito bem, Gabriela, a China tem mantido uma política externa, né, visando, sim, a expansão do seu poder, da sua influência, mas pelo viés econômico, não pelo viés militar. Mas quando nós estamos falando de nacionalismo, e aí é o que está em jogo, né, uma província que é entendida como rebelde, como se fizesse parte da China, sem dúvida a China não pensaria duas vezes caso todas as linhas fossem ultrapassadas de tolerância em partir para um confronto, um ataque direto à província, né, que ela entende que pertence ao seu território, né? Então, concordo inteiramente com o secretário-geral, vivemos momentos muito, muito delicados e, Gabriela e Alexandre, faltam estadistas à altura desse momento, capazes de tirar do campo o soldado e colocar o diplomata. Foi o que vimos agora na questão da Ucrânia, e poderemos ver, tomara que não, acredito que não, no embate entre China e Taiwan. Professor Sidney Leite, nosso tempo já está apertado, mas eu queria entender um ponto. Quais as maneiras não militares que a China tem de demonstrar essa insatisfação pela diplomacia? Existe alguma coisa de interesse da China para além das sanções econômicas, pressão em algum organismo internacional ou algo do tipo? Sim, a China faz parte do Conselho de Segurança desde 1971, porque até 71 quem fazia parte era exatamente a antiga Formosa, né? Então, ela tem o Fórum do Conselho de Segurança, que é, do ponto de vista das organizações, o fórum de maior poder e de legitimidade, e, além disso, ela tem já declarado o apoio de Vladimir Putin para qualquer iniciativa de embate com os Estados Unidos. E também, além, portanto, da pressão política nos fóruns internacionais, nós temos a China como um grande player do comércio internacional, grande exportadora, grande investidora, e ela pode, né, se valer também desse hard power, né, da pressão econômica, por exemplo, sobre a Europa. Quer dizer, a China tem muitas armas, não necessariamente bélicas, para fazer valer os seus interesses na região, especialmente sobre Taiwan. Professor Sidney Leite, de Relações Internacionais, muito obrigada pela gentileza do seu tempo, por nos ajudar aqui com um olhar mais aprofundado e mais cuidadoso para esse tema. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, é sempre um prazer falar na rádio que eu sou ouvinte diário. Obrigado. Bom trabalho, professor. Obrigado.